Então vamos começar por feminicídio, depois nós vamos falar de violência de gênero, para a gente dar uma continuidade, e depois nós vamos falar também de racismo, tá bom? Perfeito. Então, o feminicídio. Vocês conseguem detectar a causa, os motivos, por que cresceu tanto? Perfeito. Primeiro, é bom que a gente mostre a estatística. Sim. Porque a gente fala de feminicídio, mas a gente precisa situar. Nós moramos num país que é o 5º país com a maior taxa de feminicídio no mundo. Então, é um país perigoso para uma mulher viver. Nós só perdemos para El Salvador, para Guatemala, Colômbia e Rússia. Dentro desse país, que é o 5º que mais mata mulheres, nós vivemos no estado do Acre, que é o primeiro no ranking de feminicídio, com a maior taxa de feminicídio proporcionalmente, desde 2018. Então, esse é um dado que a gente precisa sempre falar e sempre ter em mente. Posso abrir um parênteses? O Acre não é um lugar seguro para a mulher viver, porque não é só feminicídio. A gente lidera também outras estatísticas. Estamos no topo ali da violência doméstica, claro, porque o feminicídio ele é o ápice da violência. Tem uma escadinha, ele está lá em cima. Então, ou seja, isso quem paga a conta é a mulher. A mulher... Deu tudo errado na rua, o cara chega, espanca a mulher. Bebeu demais, o cara chega, espanca a mulher. Não gostou de algo na rua, chega, espanca a mulher. Chega disso, né? Pois é, mas aí a gente precisa falar sobre a causa. A causa. Pois é, a causa do feminicídio, como a gente já falou, é o machismo estrutural, que ele é decorrente da nossa sociedade patriarcal. A gente vive numa sociedade patriarcal, a nossa colonização foi patriarcal e a gente reproduz um direito que é patriarcal, que é machista, e é sobre isso que a gente precisa falar e enfrentar. E o que a nossa lei é dura para evitar isso? Primeiro, deixa eu contextualizar a causa, porque Sim. O que é o machismo? O que é o patriarcado? O patriarcado é a forma como nós, enquanto sociedade, homens e mulheres, enxergamos o papel do homem e o papel da mulher. E nessa sociedade, o homem assume um papel que ele é preponderante ao da mulher. Ele tem um lugar que é destacado. A mulher, ela fica invisibilizada, ela fica inferiorizada, ela é objetificada na sua vida, ela é objetificada no seu corpo. E isso gera uma desigualdade que vai gerar a violência. É como se estivesse a serviço do homem. A mulher ocupa sempre um papel menor, é o lugar de cuidado na casa, enquanto que o homem é o chefe de família, é o que vai procurar um emprego fora para manter a família. E isso a gente vai reproduzindo. Muitas vezes não concorda que a mulher trabalhe fora. Que trabalhe fora, é ele que decide, que dá a última palavra. Que a mulher não vai trabalhar fora, não é só pagar um dinheiro, não é para ter uma ocupação na sociedade. E muitas vezes, quando ele permite, porque hoje as mulheres têm que trabalhar, na sua maioria, e vão trabalhar, mas a mulher muitas vezes abre mão de uma carreira que poderia ser mais bem sucedida porque ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar dos idosos. E tem muitas que já na hora do casamento, antes de casar, já abre mão para casar. Exatamente. Então, e a gente vai reproduzindo e naturalizando isso. A gente naturaliza isso na nossa casa, quando a gente educa os nossos filhos. Eu sempre dou um exemplo, Vaz. Eu tenho 4 filhos e eu fazia isso. A minha lente de gênero, esse meu despertar, só aconteceu também porque a gente vive numa sociedade machista. Eu fui educada, eu venho de uma geração, eu sou da década de 80, eu sou uma mulher de 53 anos. Então eu sempre reproduzi isso. E eu sempre atuei na área criminal e eu nunca tinha me dado conta disso, de buscar me desconstruir e de educar os meus filhos de forma diferente, até trabalhar com mulheres que sofrem violência. Mas, como eu estava dizendo, eu tenho 4 filhos. E eu sempre, em festas, em aniversários, eu dei para os meus filhos presentes que são tradicionalmente dados para as crianças do século masculino. Eu sempre dei espada, eu sempre dei foguete, eu sempre dei carro, bola. E para as meninas, porque eu tenho afilhadas meninas, eu sempre dava panelinha, fogãozinho, né? Bonequinhas. Então a gente pensa, mas por quê?
são papéis estereotipados. Um homem não pode ser um chefe de cozinha? Pode. E nós temos muito. E por que ele não pode ganhar e querer jogo de brincar panela. com um jogo de panelas? Não é verdade? É verdade. O homem não é um pai de família? Ele não tem que cuidar dos filhos? Por que ele não pode cuidar da boneca e do bonequinho? A mulher não pode ser uma jogadora de futebol, olha a marca? Por que ela não brinca de bola? Aí há um preconceito. Quem vê isso fica abismado, mas se ela deu uma boneca pro menino... Estereótipos que a gente precisa olhar com essa lente de gênero, desconstruir isso. E a gente vai colocando a mulher nesse lugar inferiorizado desde a infância e colocando o homem num patamar e fazendo que o homem acredite que ele não é responsável pela casa, que ele não é responsável pelos filhos, que esse papel é da mulher. E a mulher vai ficando em casa e o homem vai saindo. E é por isso que hoje, nos espaços públicos, no STJ, no STF, nos locais... Eu dei aqui o exemplo do sistema de justiça, mas isso se reproduz também no âmbito privado. Eu vi na Copa do Mundo agora, por exemplo, muitas comentaristas, muitas narradoras esportivas. Começa a mudar. Bandeirinhas, árbitras, quer dizer, elas estão ocupando um espaço bem maior. Parece que já há uma consciência melhor hoje. Com certeza, mas a gente precisa avançar nisso. Mas mesmo assim, se a gente olhar hoje para o Brasil, as mulheres ocupam em empresas menos cargos de chefia, algumas ganham menos que os homens exercendo as mesmas funções. Se você olha para o serviço público, quantas mulheres estão em posição de liderança? Muitas. Mas o salário não é igual ao dos homens. No serviço público, essa diferença salarial você encontra menos, mas vá buscar... Vamos trazer para o sistema de justiça. Vamos. Hoje nós temos no Ministério Público quantas procuradoras gerais de justiça? Não tenho ideia. Nós temos no universo de 30, nós temos 6. Nossa, é muito pequeno. Se você olhar para os espaços de chefia, de decisão, de poder, as mulheres ocupam ainda um ambiente muito pequeno, uma porção muito pequena. Mas por que? Se as mulheres são tão produtivas, se chega a dizer que a mulher tem até uma certa inteligência melhor do que a do sexo masculino, e por que isso? Porque para que as mulheres possam ocupar esses espaços, que são públicos, que são externos, os homens precisam ocupar mais os espaços internos. Tem uma pesquisa que na pandemia, as mulheres tiveram que abrir mão de trabalhar, abrir mão das suas carreiras para ficar em casa tomando conta dos filhos e dos idosos, que houve um retrocesso no mercado de trabalho de 30 anos. E isso é um dado muito significativo. Foi